Muito bem, meio-dia 24, o seu Whats no rádio de volta nessa sexta-feira, direto dos estúdios do Jornal Whats, falando com toda a região, aliás, pela internet, falando até onde ela nos deixar. Para quem está nos acompanhando em vídeo, já viu, é claro, a gente já havia anunciado, visita mais do que especial de uma dupla que tem, olha, um futuro próximo aí de muita luta. E vem, a gente, olha, essa eleição de Lorena promete. Aqui ao meu lado está o ex-prefeito da cidade de Lorena, empresário, mais do que conhecido pelo município e que tem, de novo, a missão de tentar voltar ao cargo, Fábio Marcondes. A gente vai chamar de prefeito, até porque o pessoal vai poder entender. Tem gente que, nesse período, a gente tem que explicar, né? Infelizmente, gente, olha só, você sempre trata com relação ao último cargo público. Então, boa tarde, prefeito. Boa tarde, Chico, Edinho, a equipe que está aqui, ao pastor. Muito obrigado pelo espaço, a rádio. Eu quero agradecer a esse espaço para a gente poder fazer umas divulgações, eu e a Vanessa aqui. E também ao nosso lado, Vanessa, volta e meia está com a gente, vereadora Vanessa Andréa, desta vez para falar como pré-candidata a vice na chapa de Fábio Marcondes. Boa tarde. Boa tarde, Chico, boa tarde, Edinho, as meninas, ao pastor Éder, toda a equipe de vocês, a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. E quero também aqui, Chico, agradecer essa oportunidade e dar um alô para os nossos pré-candidatos a vereadores também, que estão todos nos acompanhando aí. Prefeito, no dia 1º de janeiro de 2013, você assumiu uma Lorena numa situação de caos. Inclusive o Jornal Whats daquela edição, né, no dia seguinte, ele estampava de uma forma simbólica R$1, uma moeda de R$1, que era o valor simbólico encontrado num caixa depois de um período de muita dificuldade, período de Paulo César Neme, de uma guerra política que a gente viu, né? Hoje, eu quero saber do senhor, são duas perguntas em uma. Que Lorena o senhor encontra hoje e o que o levou, se esse é um dos motivos, que o levou a voltar a disputar a prefeitura de Lorena? Bom, primeiro, Chico, eu queria usar, né, que essa referência simbólica do R$1 foi que no meu discurso de posse eu citei, porque nós tínhamos feito uma transição e a transição foi catastrófica para mim, porque a cada dados que vinham e coisas que tinham ocultado, mas cada dados que vinham eram só dados negativos, que não tinha condição, não tinha isso, não tinha aquilo, e toda a situação, uma dívida enorme. Então, no discurso eu usei essa relação de R$1, onde pegou, né, onde a população até sempre fala, você pegou com R$1, então ficou bastante marcado isso. Da sua pergunta em si, eu vejo aí hoje, né, que você fala, vamos começar pelo motivo da volta. O motivo da volta é que a gente tem grupo político. Eu fiquei aí 2 anos, eu tenho essa postura, aprendi com meu pai, 2 anos, que foram 21, ainda uma pandemia, 22, completamente fora da política, porque, primeiro, eu apostava e esperava que essa administração desse certo, que a cidade pudesse crescer, progredir. E o segundo ponto é, por você ter perdido, você tem que ficar quieto mesmo. Só que o ano passado, em 23, começa-se um grupo, que a gente tem uma liderança, eu reconheço que fui prefeito 2 vezes, 8 anos, nós temos uma liderança e grupos políticos unidos a nós. E essas pessoas começaram a cobrar qual seria o destino, e alguns outros grupos, alguns outros pretendentes, até o próprio cargo do executivo para esse ano, me procuraram e nós começamos a dialogar, e você acaba se envolvendo novamente na política, porque você não pode deixar parceiro na mão, e você também via os destinos da cidade, que eu não concordo com o que está acontecendo, não concordo, e você acaba se envolvendo, porque você é um cidadão, você tem as relações políticas, então a política está na gente, eu assumo, eu faço política com P maiúsculo, mas também estou, e tenho também um senso de indignação muito grande como cidadão,
e você vai se envolvendo, grupos se aproximaram, uma grande aproximação que eu tive que eu criei uma base na Câmara Municipal para essa campanha, 6 vereadores me procuraram, nós começamos a fazer essa articulação, e esse processo foi desde descobrimentos partidários, encontrar os partidos para a gente sair, e isso foi se desenvolvendo, e estamos hoje aqui lançando aí a pré-candidatura. Dentro do que a gente falava, né, de qual a Lorena atual, como o senhor citou, né, o senhor não concorda com muita coisa que o senhor tem visto na atual administração, o que o senhor consegue hoje destacar como aquele que seria o principal problema a ser solucionado como prioridade na possibilidade de uma eleição a partir do ano que vem? Eu subdivido em 2 situações, que é o grande desafio de quem... É um desafio hoje já, mas é um desafio que terá que se enfrentar. Um lado é um lado exato e um outro lado o lado humano. Então, o lado exato, não sou eu que falo, o Tribunal de Contas tem apontado a grande dificuldade financeira que a atual administração está mergulhando essa cidade. Você vê apontamentos, como estamos vendo apontamento do tribunal no primeiro quadrimestre do ano. O ano passado se safou de um déficit muito grande por superávites anteriores, ou seja, poupanças anteriores que a prefeitura tinha, que começou comigo, eu deixei 24 milhões, ele fez quase 120 milhões com as emendas, dinheiro do ex-governador Dória, as emendas do Bolsonaro, ele fez um superávit muito grande, torrou o ano passado, e agora a situação fechou. Não tem mais o que fazer, os problemas são sérios, graves, em educação e tudo, e o lado humano que a gente vê, eu considero humano como saúde, educação e assistência social, um lado deteriorado de políticas públicas que a gente vinha construindo desde 2013 até 2020, vamos falar 19, que foram interrompidas em 20 com a pandemia, as políticas de aplicar, a saúde, por exemplo, só virou emergencial. Suspendeu tudo. Então, em 7 anos, nós viemos construindo uma saúde, construindo uma assistência social, reconstruindo a educação de uma coisa tão viciada que era na época do meu antecessor, com um secretário irresponsável que tinha, que politizou aquilo tudo e não tinha quadro do magistério, não tinha mais nada. Então, foi uma construção para a sociedade, para poder prestar serviço a uma sociedade, e eu vejo uma regressão hoje, ela é pública, ela é notória, os dados do tribunal, as conversas das pessoas, as reclamações e tudo mais. Antes a gente vai continuar falando sobre a administração atual, claro, falarmos aqui ao nosso lado a vereadora Vanessa Andréa. Prefeito, o senhor tinha alguns nomes que estavam sendo citados, 3 deles, além da vereadora, estavam sendo citados do próprio presidente da Câmara, Fábio Longuinho, do Major Lescura, foi seu secretário de segurança e tem vamos dizer assim, uma aprovação muito grande nas ruas também. E a minha avaliação, e eu quero perguntar para vocês se eu estou errado, é de que o nome da vereadora Vanessa Andréa, ele atende muito do que Longuinho e Lescura poderiam entregar ao senhor, que é, além da aprovação nas ruas, a parte política também com Longuinho. A vereadora aqui, ao lado, tem sido alguém que tem trabalhado, inclusive facilitando também a atuação do próprio governo hoje municipal em âmbitos, principalmente aqueles da política com relação à política da mulher, e várias outras frentes. É muito disso, a escolha da vereadora foi porque hoje Vanessa Andréa, ela significa também as 2 frentes, a da política e também a da aprovação de atuação na rua, não? É a minha pergunta? A gente vai passar para ela agora. Tá. Primeiro, eu quero dizer a você que eu me sinto muito feliz, lisonjeado, que você citou 3 possíveis pré-candidatos. E eu incluo mais gente aí. Então, um pré-candidato a prefeito que tem a opção de vários pré-candidatos, isso é uma coisa muito importante, muito simbólica, e mais do que isso, é uma demonstração de força das nossas ideias que nós vamos oferecer à população. Eu tenho que citar aqui que também tínhamos o vereador Totô, ex-vereador Totô pleiteava, o nosso pré-candidato hoje, Daniel Manduruku, pleiteava, o próprio
Coronel Quintino pleiteava. Houve uma negociação na frente, agora mais perto de uma pessoa que eu conheci, que eu não conhecia, que foi o Daniel Andrade, que se postava, foi-se conversado, era uma pessoa que não houve negociação disso, mas pelo que ele propunha de ser candidato a prefeito, ele também, nós conversamos sobre isso. Então, um leque de 7 candidatos, para mim, é uma honra. E ali, no consenso de todos, na conversação de todos, nós tínhamos um compromisso partidário com a União Brasil. Então, aí começa-se um processo eliminatório, natural, dos possíveis candidatos. E ali ficou, e realmente, eu quero até agradecer aqui a presença do presidente da Câmara, está aqui conosco, e foi-se discutindo, e as convergências de todas as situações, das situações políticas, da representação feminina, uma série de situações fez com que eu optasse, porque eu tinha uma cota da decisão pessoal desde lá de março, né, Vanessa? Março do ano passado, quando nós começamos a discutir tudo, eu falava, olha, vice, eu me preservo uma cota minha pessoal de uma decisão final. E deixei até claro na época, a Vanessa é testemunha, o Fábio é testemunha, eu falei, olha, e não tenho obrigação de que seja um vice da classe política. Ele pode ser da classe empresarial, da sociedade civil, porque outros pré-candidatos que eu tive já foram também da sociedade civil. Sim. Não eram políticos na época, eu os introduzi na política. Então isso foi numa tranquilidade muito grande. Eu trouxe essa decisão mais para frente porque nós tínhamos, a gente tinha negociações, como você sabe que última hora chegou mais partidos com a gente, nós aumentamos a aliança, então era uma estratégia a gente protelar a decisão de vice, visto que no Brasil, até na capital de São Paulo, tudo ainda não se decidiu os vices. Pois é. Nós temos que ter essa decisão do vice no dia 30/6, que é o início da pré-campanha. Você entrar numa pré-campanha oficial, você tem que estar com a chapa completa. Agora, vereador, é um desafio diferente, né? A senhora, aliás, a gente volta e meia discute aqui a renovação da política. E não é porque eu estou do lado da vereadora, já fez esse comentário algumas vezes. Eu acho que a senhora é um dos bons exemplos de renovação com qualidade que a gente teve em Lorena, na região, nos últimos anos, pela sua atuação. Só que agora seria um desafio diferente, primeiro deles da própria campanha, acredito eu, e a gente vai falar sobre essa polarização também, mas acredito eu que a gente vai ter talvez uma das eleições mais pesadas, mas eu tô torcendo para que ela seja pesada, mas com qualidade. Exato. Mas é um novo desafio. É verdade, Francisco. E assim, Francisco, nós já conversamos em outros momentos, e eu gosto de ressaltar isso, porque eu gosto de mostrar para a população, principalmente a população feminina, e eu uso esse lugar de fala de mulher, na condição de mulher, que é um desafio, mas que é também uma oportunidade de continuarmos representando tantas meninas, jovens e mulheres do nosso município. E olha, Francisco, nós já fizemos essa avaliação aqui junto com você, inclusive, né, que nós tivemos em Lorena apenas uma prefeita e 2 vice-prefeitas. E essas 2 vice-prefeitas de quem era? Uma do seu Carlos Eugênio Marcondes, pai do Fábio Marcondes, a outra do próprio Fábio Marcondes, e agora, novamente, o Fábio Marcondes dando essa oportunidade para essa representatividade feminina no município. Então, eu fico mesmo lisonjeada, né, agradeço novamente em público aqui a confiança do Fábio, né, e assim, a confiança do grupo também, né, que o grupo autorizou também, né, o meu sim, e eu sempre gosto de ressaltar isso, porque eu falo que eu sou grupo, então eu sou grupo mesmo, e o nosso grupo autorizou esse sim nesse próprio processo que foi construído, né, então eu estou assim, muito lisonjeada, muito honrada, e claro que a gente percebe que vai ser um desafio, é um desafio muito grande, mas, Francisco, eu acredito que toda a minha trajetória, antes mesmo da política, mas sim de políticas públicas, de garantia de políticas públicas, que é o que eu sempre fiz na minha vida, trabalhando com famílias, com juventudes, né, com crianças e adolescentes, toda essa minha trajetória me preparou para hoje.
Eu acredito que Deus planta as coisas nas nossas vidas, planta pessoas, né? A política é um território sagrado, é a arte de fazer o bem, o próprio Papa Francisco fala isso, é a arte de fazer o bem. Então, eu acredito que hoje é um território mesmo que Deus está me permitindo experimentar e dar frutos para a população. Eu acredito que eu estou preparada para isso, né? E agradeço mesmo a confiança. Tanto, Francisco, você fala, né, da questão política, dessa renovação. Nós renovamos, sim, a Câmara Municipal, e ontem eu acompanhei o seu programa, né, nós renovamos, sim, na questão do empreendedorismo político. Nós falamos tanto que a gente quer ter jovens, que a gente quer ter mulheres na política, e a Câmara Municipal, nós fizemos esse caminho, até porque eu sou também presidente da Comissão Permanente de Juventudes, e nós criamos o Parlamento Jovem dentro da Câmara Municipal para isso, para instigar as nossas juventudes a olhar para a política no seu lugar de fala. Tanto que hoje nós temos vereadores que participaram do Parlamento Jovem e que estão hoje pré-candidatos à vereança ou fazendo parte de alguma forma da política do nosso município, né? Tanto no grupo do Fábio quanto no grupo do atual prefeito. Então isso é um motivo mesmo de realização para nós. Nós conseguimos dar esse passo no município de Lorena. Outro passo, Francisco, também através do Parlamento Jovem, foi a nossa ação com as faculdades. Hoje as faculdades do município estão nos procurando, né, Fábio, para contribuir inclusive com a construção do plano de governo. Nós estamos com vários professores universitários aqui do município de Lorena, direção de faculdade, que está nos procurando e se colocando à disposição. Olha, Fábio, olha, Vanessa, a gente quer contribuir nesse assunto, nessa pauta, e isso está sendo assim, uma coisa leve e uma coisa coletiva. Então, eu acredito que ajuda no desafio. Ontem a gente fazia um comentário aqui, até fazendo uma cobrança por parte de algumas instituições, e eu, como ex-universitário em Lorena, cobro, né, as universidades, porque Lorena é uma cidade pautada com, né, nesse cenário, mas a gente sempre cobra a participação cada vez maior. Ontem até citei a movimentação de 2013 e mal sabia que o dia de ontem a gente estava com... se não me engano, né, o Bruno aqui nos bastidores, a gente marcou em 2013, num 20 de junho, uma das maiores manifestações naquelas de 2013, quando a gente via pouca participação de algumas das faculdades aqui da região. Então a gente cobra nisso. E aí cobramos também a questão do político em si, infelizmente, o prefeito sabe disso, e não estou falando de Lorena apenas, tá? A nossa região, o Brasil como um todo, mas a nossa região precisa qualificar muito o político, o parlamentar, seja vereador, deputado, senador. A gente infelizmente está votando muito com o fígado em vez de votar com a cabeça. Mas aí a vereadora, prefeito, ela, quando a gente fala aqui para mim na avaliação, ela faz parte do bom exemplo da renovação com qualidade, inclusive com essa questão de faixas da comunidade ocuparem cada vez mais o seu espaço, e ela significa também um momento diferente da política de Lorena. Vou dar um exemplo da própria Vanessa, do próprio presidente Fábio Longuin, que aqui está com a gente durante vários programas dos últimos anos, e enfatizou sempre a ideia de que, apesar de estar num outro grupo, foram muito construtivos em ações da prefeitura nos últimos anos. Um cenário bem diferente que você teve nos seus 8 anos. Mas, assim, gente, não é pouco diferente. Para quem não acompanhou, não é pouco. Foi muito diferente, porque a gente pode comparar mais ou menos com o que a gente está vendo em Aparecida hoje com o Periquito. O Soliva em Guaratinguetá está começando a experimentar coisas assim no final do seu mandato, talvez por algumas escolhas equivocadas. Mas, prefeito, de lá para cá, o senhor acredita que a sua atuação, independente da formação de uma Câmara, futura Câmara, e o senhor numa possibilidade de eleição, de voltar ao cargo, como é que o senhor construiria este contato para poder pelo menos manter a situação como está hoje, de legislativo e executivo atuarem juntos e afastar possibilidades de guerras políticas que fizeram tão mal a Lorena nos outros anos? Olha, eu falo para você que até por amadurecimento político e pessoal, eu não compraria algumas brigas que comprei.
Eu não compraria algumas brigas, principalmente, às vezes a gente aceita propostas indecorosas e fica quieto. Não, eu reagia. Então, eu tive, infelizmente, isso por quê? Porque de 2013 a 2016, no primeiro mandato, foi a maior renovação, né, que teve na Câmara. Primeiro que tinham 10 vereadores, foi para 17 e só voltaram 3. Então houve uma renovação muito grande, eu tive uma harmonia muito grande com a Câmara Municipal, primeiro porque eram muitos vereadores de primeira vez, e segundo ponto, que nós conduzimos no interesse comum, como você começou a falar, nós pegamos uma cidade destruída. Então houve a consciência e a sinergia entre nós, que nós tínhamos que reerguer aquela cidade, era o primeiro ponto. Tínhamos que criar muitas políticas públicas, executivo e legislativo, tivemos. E um processo que você tem que, eu não posso deixar de falar, que a minha chegada, a vitória minha em 2012, ela foi pautada no quê? Foi pautada de banir uma classe política, um grupo político que, vamos dizer o termo claro, destruiu a vida do Paulo Neme, a vida política e pessoal do Paulo Neme. Aquelas pessoas sem nenhum compromisso coletivo e nem nada. Que, inclusive, 70% desse grupo está na atual administração hoje. Então, tem uma figura específica que a gente podia citar, mas vamos deixar o ciclo é esse. Eu consegui bani-los em 12, em 16 alguns desses voltaram através da Câmara Municipal, e já havia esse posicionamento e algumas propostas indecentes feitas a mim, nós acabamos gerando um confronto muito grande, mas hoje eu não geraria. Eu acho que eu deixaria entrar por um ouvido, sair por outro, alguma coisa assim, e não praticaria o que queriam que eu praticasse, que estão no governo hoje. E eu faria o quê? Mais prudência e uma coisa importante que, se nós tivermos sucesso, eu vou ter que pautar muito melhor, é uma secretaria de governo, eu centralizava muito, uma secretaria de governo que haja como secretaria de governo, fazendo as suas políticas necessárias, que haja um bom relacionamento com a Câmara Municipal. Eu acho que é mais importante do que aquela relação direta do prefeito, é tudo comigo. Não é que eu estou me isentando deles. Faz-se articulação e a prática dos serviços prestados, da fiscalização e tudo, o gabinete está aberto, mas você precisa ter um âncora de fazer essa ponte, é muito importante. Eu acredito que, eu vou preservar, mas eu acredito que hoje eu tenha essa pessoa para fazer isso. Então isso é muito importante, hoje eu vejo. Me vem na cabeça quem seria. Mas então, e o que eu vejo, se acontecer um sucesso na urna, levarmos essa candidatura, se Deus permitir, a vitória, etc, etc, hoje muito mais ponderado e muito mais, vamos dizer assim, na verdade, muito mais o seguinte, que eu sei que em 2025, quem ganhar, da minha parte principalmente, mas quem ganhar, ele tem que buscar uma coisa para essa cidade. Sabe o que é? É a harmonia. Trazer uma harmonia, quebrar essa guerra, essa polarização que já vem na mente da gente desde Brasília, desde 22, desde 18. Nós temos que quebrar um pouquinho isso também e fazer uma administração de conciliação com a sociedade como um todo, para que a gente possa aplicar políticas públicas. O senhor, na sua resposta, o senhor citou uma palavra que o senhor centralizava algumas coisas, né? E a primeira pergunta foi sobre essa questão da política, né? Como seria o Fábio Marcondes político, né, na possibilidade de voltar ao cargo. Agora, como que seria o Fábio Marcondes, e aí até pela forma como o seu eleitor o vê, a questão administrativa. O Fábio Marcondes está diferente, mudou, se qualificou de lá para cá, porque a gente está falando, se a gente for falar do seu último ano, foi um ano muito difícil, que é o ano de 2020, o ano da pandemia, né? De lá para cá a gente passou por muita coisa. Foram 4 anos que parece que a gente passou por 40. Como que seria essa ideia de atualizar a administração da Lorena atual? Primeiro, infelizmente, eu vejo uma situação que no primeiro ano perderemos meses para pôr a casa em ordem. Isso é público.
Desde uma garagem municipal, máquinas que o João Dória deu, já tirou peça de uma para outra. Eram duas, só tem uma. Um exemplo que eu estou dando. Destruição de muito equipamento e uma série de coisas, como o grave problema financeiro, como o grave problema da saúde, que nós temos aqui. Eu tenho o índice de demanda aqui. As casas de especialidades acima de demanda de consulta de 1.000 e tantos pessoas, é uma coisa gravíssima, você está entendendo? Oftalmologia, quase 2.000, urologia, 1.000 e tantas consultas atrasadas, é uma gravidade muito grande que está na cidade, tem uma cortina de fumaça escondendo isso aí, mas é gravíssimo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, esses 3 anos, e essa mudança do mundo, vamos dizer, pós-pandemia, e nela existe muita coisa que nós estamos estudando e eu estou preparado para as mudanças. Primeira mudança, a mudança climática. E você sabe que nós temos problemas de enchentes na cidade de Lorena. Então nós estamos elaborando, não é só galerias, nós temos que fazer uma coisa muito maior que nós vamos apresentar num futuro plano de governo, uma solução para o Rio Mandi, uma série de coisas, a arborização dessa cidade. O lado ambiental é muito forte que nós precisamos mexer. Um outro lado que está passando despercebido, e eu vejo durante essa administração nenhuma política pública, foi a mudança demográfica que o censo de 22 deu. Isso é uma coisa gravíssima, porque já tinha que estar, a administração hoje já tinha que estar pensando isso, você está entendendo? Porque você vê uma mudança. Hoje, 17% da população está de 59 para 60 anos. E hoje só 4% até os 6 anos. E você então tem uma mudança, e no núcleo de 25 a 45, que é a massa trabalhadora que tem que ter o seu INSS, pagando o INSS para pagar até o aposentado, que hoje é mais quantidade, você tem ali que o IBGE disse que é o nem se capacitou e nem estudou. Então os desafios são volumosos, rápidos, velozes para uma solução. Então isso tinha que estar sendo praticado, não está sendo praticado, mas nós estamos elaborando dentro do plano. Então o nosso plano não é promessas, não é hospital regional, não é fábrica da China, nós estamos preocupados com o humano, com a indústria também, mas um contexto muito maior. Ver vidas, olhar por vidas, que o desenvolvimento vem a partir que você tenha uma qualidade e políticas públicas com objetivo. Eu vou dar um exemplo. Pode ser que as creches agora, que estão acabando, tudo supra a demanda. Mas nós temos certeza que as casas-lares, as casas-abrigos para o futuro dos idosos não supram. E nada foi feito. E nós vamos ter que fazer. Tem que ter mais vicentinos, tem que ter mais coisas acontecendo. Então nós estamos muito atentos e realistas para essa nova realidade. Vereadora, e aí quando eu perguntei pro Fábio sobre essa situação da política em si, né, mesmo auxiliando a Câmara como um todo, assim, é lógico, gente, que vai haver discussões, vão haver opiniões diferentes, mas nos últimos anos a gente viu a Câmara com um trabalho mais positivo quanto às necessidades em parceria com a Prefeitura, mas dentro desses últimos 3 anos e meio, quais foram as maiores dificuldades que a senhora encontrou que, numa possibilidade de estar no cargo, a senhora tentaria atuar diferente junto aos vereadores? O que para a senhora não caminhou como tinha de caminhar, ou não tem caminhado como tinha de caminhar junto ao Executivo? Olha, Francisco, primeiro, o Fábio, você deu um exemplo, né, de como o Fábio pegou a prefeitura em 2013, e isso nos remete até quando nós éramos chacota na região, né, porque nós éramos chacota na região toda por conta do que era feito com o executivo, entre o executivo e o legislativo do município. E sempre, desde o primeiro dia, do dia 4 de janeiro de 2021, quando eu entrei na Câmara junto com o Dr. Fábio Longuinho, o nosso diálogo sempre foi esse, a harmonia política, porque nós não queríamos mais essa Lorena de 2013, né? Então nós queríamos uma harmonia política dentro da Câmara, ainda que eu não fosse do palanque do prefeito. Sim. E tentei atuar o máximo em parceria, né, com o Executivo, porque eu acredito mesmo que o mandato é nosso. O mandato não é só do Legislativo, o mandato é do Executivo e Legislativo. Quando não dá certo o mandato do Executivo, do Legislativo também não dá certo. Então a gente precisa
dessa comunhão para que Lorena cresça, para que Lorena se desenvolva, e tentei fazer o máximo, tanto que eu tenho 54 projetos de leis na casa, né? Projetos de leis que vêm de encontro com garantia de políticas públicas, inclusive para juventudes, para as mulheres, né? Então, projetos que eu trazia para melhorar o município para a juventude. E uma outra coisa, Francisco, que, né, você também é testemunha disso, nunca me opus, nunca falei, esse projeto do prefeito é ruim ou não é ruim, desde que atendesse de alguma forma a população, né? Então, ainda que tivesse ali inconstitucionalidade, porque eu, como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, presidente da Comissão de Finanças, é claro que identificamos inúmeras vezes irregularidades, vamos dizer até jurídicas, né? E o Dr. Rodolfo, ele pode testemunhar isso, porque nós trabalhamos em parceria, eu e ele, né? Tanto que quando criou-se a Secretaria de Juventudes, estavam excluindo, né, a juventude, estava tirando a juventude, tirando a criança e o adolescente para criar infância e juventude. E aí eu fui lá junto com o Dr. Rodolfo, junto com a equipe, e mostramos, né, para o Cláudio, que era o secretário, que não poderia tirar a infância e juventude da assistência, né? Aliás, a infância da assistência. A Secretaria de Juventudes poderia separar, mas a infância não, porque a gente tem o CMDCA, a gente tem o próprio Fundo Municipal da Criança e Adolescente, como que ia tirar isso da assistência? Então, eu sempre trabalhei em parceria, nunca para prejudicar, mas em parceria. E o Fábio como gestor, um administrador, que o Fábio sempre foi, eu acompanhei nos 2 mandatos o Fábio com responsabilidade, comprometimento e conhecimento do que faz, porque a gente não precisa saber tudo, a gente não precisa fazer tudo, mas saber colocar as pessoas certas nos lugares certos, e a centralização, eu sempre falo isso, né? Autonomia é liberdade vigiada. A centralização tem que estar, sim, sob os olhos do prefeito. Ele é o gestor, ele que assina, ele que autoriza. Porque né? não é só poder, é responsabilidade. Exatamente, exatamente. Então, eu sabendo dessa responsabilidade, e o Fábio pode sim se gabar desses 7 pré-candidatos que queriam estar ao lado dele como vice, porque a gente está aqui amparado na responsabilidade do Fábio. Eu sei que eu vou estar junto com uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? E é claro que o Fábio, com esse amadurecimento político que ele está, acabou de dizer para você aqui, e é o que a gente conversa bastante, esse amadurecimento nos dá também essa oportunidade de dialogar com o legislativo, sim, para que o nosso mandato, caso tenhamos sucesso, que o nosso mandato tenha sucesso também no município, porque não é nosso, é da população, né? Esse mandato é de todos nós, não é do Fábio, da Vanessa, ou do fulano, do Beltrano, não, mas é de toda a população. Nós precisamos que Lorena desenvolva, nós precisamos que Lorena dê certo, e a gente quer fazer que dê certo, né? Muito bem. Prefeito, o senhor citou problemas que o senhor identifica dentro do governo atual, inclusive com apontamentos de Tribunal de Contas. O senhor acredita que, como também citou, que a possibilidade de um primeiro ano, num possível governo, um novo governo seu, no primeiro ano seria um ano de reconstrução. Agora, esses apontamentos, o quanto isso pode impactar o planejamento para a Lorena, esses apontamentos que o senhor tem, o senhor citou sobre o Tribunal de Contas, sobre a forma como as coisas têm sido planejadas, tá? A questão burocrática também de ações de Lorena, quanto que isso pode impactar? O próximo orçamento que você está falando, sim. Isso? Não, veja bem, o grande problema hoje que o orçamento de 2025 não vi, acho que não foi ainda, nem a LDO ainda nada, a LDO, né? sim. A LDO sim, já tem uma projeção. Isso. Mas o grande problema é que o comprometimento do outro orçamento são por atitudes de agora. Um simples exemplo. Eu pagava para empresas de lixo de 19 a 24, a faixa de 4 milhões a 5 milhões por ano, para capina, coleta, levar a Cachoeira Paulista, o transbordo para a Cachoeira Paulista no aterro, tudo, e hoje são 16 milhões e 800. É insustentável isso. E por que, se a cidade continua imunda? Agora que deu uma limpeza, que estão lançando aí Lorena, Cidade Limpa, porque o mato não cresce no inverno. Agora de 5 milhões para 16 milhões e 800, Chico, é negócio.
É negócio. Em ano eleitoral é negócio. Você me desculpa. É negócio que foi feito. E tem aí presidentes de partidos que estão com a gente, que estiveram do lado de lá, acusando que é negócio. Você está entendendo? Não sou eu que estou falando. Então, são coisas que nós vamos ter que cortar na carne no próximo orçamento. Nós temos que revisar muita coisa que está acontecendo na cidade, muitos contratos, muitos softwares na educação, uma série de coisas. A gente fazendo isso, com o pé no chão, independente, porque não tem rabo preso, a gente equilibra esse orçamento. A gente equilibra esse orçamento rapidamente. Cortar na carne os excedentes, as coisas duvidosas e sérias que estão acontecendo, e nós conseguimos equilibrar e distanciar as irresponsabilidades de agora com uma realidade responsável para 2020 e não deixar coisas que aconteceram agora contaminar o orçamento de 2025. Uma das preocupações da população com relação à economia, à geração de empregos, atrair novas empresas, e eu já vi o senhor também fazer algumas críticas ao atual governo quanto a algumas das negociações com empresas que ou estão ou negociam com Lorena hoje. A gente teve, por exemplo, a situação da Granja, a gente teve, até eu ouvi o senhor numa outra emissora citar uma negociação hoje numa área do Parque das Rodovias, onde existia uma antena da antiga Rádio Cultura, né? O senhor tem acompanhado isso, consegue acompanhar isso de perto? O senhor acredita que pode encontrar ainda outras situações que possam se trazer mais notícias ou não? Não, veja bem, existem dois problemas nessa questão dessa industrialização. A industrialização de uma cidade, ela tem que ser ordenada. Ela tem que ser ordenada, ela tem que estar dentro de um plano, ela tem que ter uma região, ela tem que ter uma coisa. E há uma sede desenfreada do atual prefeito, agora na véspera da eleição, de distribuir terreno. O que tiver, ele quer dar, ele quer dar, ele quer dar. E ele infringe a lei, porque a lei exige chamamento público, é o caso da Granja que você falou. Essa Granja chegou, comprou 13 alqueires aqui, construiu a Granja e vizinho, é uma propriedade da prefeitura que eu consegui readquirir de volta, desculpe falar, na mão de uns picaretas de Curitiba, que vieram aqui e disseram que iam fazer uma fábrica, um negócio de conserto de turbinas. Era tudo lorota para se possuir dos 43 alqueires, que, diga-se de passagem, a administração anterior a mim comprou do Grupo Peixoto de Castro e não pagou. Quem pagou fui eu. Quem pagou fui eu, como o terreno na frente do antigo shopping. Quem pagou fui eu, as irresponsabilidades. Então, o que acontece? Você doar infringindo a lei 8666 do chamamento público. Essa é a coisa. Então, há ilegalidades, irregularidades e falta de planejamento. Você citou o caso do Parque Mondesir. Parque Rodovias, você citou. O que acontece lá? Ficou uma gleba, uma quadra inteira que eu readquiri da Rádio Cultura, porque foi doado lá no Ticel, se eu não me engano, ou Braz, ou Rosendo, foi doado para pôr antena para ter uma radiodifusão na cidade. Quando acabou a rádio AM, que é essas antenas desse modelo, nada mais justo, eu notifiquei a Rede Bandeirantes de televisão de que o terreno é da prefeitura. Eles imediatamente, o jurídico, passaram e devolveram para a gente ações políticas minhas, pensando no coletivo. E ficou essa área lá que nós não tivemos da função. No centro urbano, no coração do bairro. Um bairro carente, um bairro com dificuldades, um bairro que a própria prefeitura não tem áreas para ampliação de posto de saúde, uma nova escola que necessita, uma transformação de um ESF para uma UBS. Então, nós temos tudo que poderia colocar nesse lugar. Desculpe falar, a atual administração quer tacar empresa no centro das famílias. Quantas carretas vão entrar naquele calçamento já problemático do Parque da Rodovia? Ele vai gerar um conflito social, não vai gerar emprego nenhum ali na hora. Não é isso. Você não pode pôr 4, 5 empresas no coração da onde pode ter até a tão necessária praça da cidade. Então, uma área municipal que não pode sair doando assim. O dano à vida social, à vida, à qualidade de vida do cidadão de lá vai ser imenso. Carretas paradas à noite. E você sabe que carretas, porta de fábrica, geram uma série de problemas sociais, você entendeu? Desde a droga, a prostituição. É uma série de problemas você colocar no coração.
É a mesma coisa de você pegar a praça, derrubar a Câmara Municipal, derrubar a Praça Baronesa de Santa Eulália e construir uma fábrica lá dentro. E pôr uma fábrica ali. É a mesma coisa. Nós temos que respeitar os moradores do Parque da Rodovia. E não está sendo pensado. Para poder casar essa questão da geração, de atrair empresas, mas dentro do projeto que vocês estavam falando. Não estou nada contra a fábrica, mas não é o local. Para com essa ânsia de querer doar, doar. Não é assim que se faz. Primeiro você descubra aonde é o potencial. Eu sei, ele não sabe. Aonde é o potencial industrial da cidade, você concentra nisso e busca com o proprietário uma PPP, vai fazer valor menor, mas agrega o resto da área que ele tem. Tem que se trabalhar, mas tem que ter visão de futuro, não é entregar uma fábrica agora, é o que pode acontecer nos próximos anos. No período do senhor houve um debate polêmico sobre a negociação de áreas, né, que pertenciam às prefeituras. E hoje essa discussão também de se atrair empresas, a gente precisa também avaliar quais seriam essas áreas hoje com possibilidades do município negociar junto a essas empresas, qual que seria essa política, além dessa questão socioambiental, mas também de quais áreas hoje Lorena poderia receber novas empresas e ter novos negócios acontecendo na cidade? Nós fizemos a revisão do plano diretor. Nós temos a revisão. Nós temos lá a perspectiva de aonde Lorena vai crescer, aonde serão colocadas essas empresas. Então nós temos tudo isso aí. Existe lá no plano diretor, eu não tenho agora a memória de onde é, mas o que a gente enxerga? Uma empresa precisa do quê? De escoamento. Escoamento é rodovia. Então a tendência, na minha opinião, é que aconteça às margens da rodovia Presidente Dutra, sentido Canas. É um caminho, você está um pouco mais distante da expansão urbana. Então você tem que achar. E para isso que a gente elege um prefeito. Para isso que um prefeito tem que ter um secretário de desenvolvimento econômico competente. Não negociador, competente. Entendeu? Com uma visão macro, visão de futuro. É por isso que é necessário o Concidades. Se nós temos o Conselho da Cidade hoje, ela interveria no Parque Rodovia para não acontecer isso. É um papel. Você está entendendo? Então eu vejo isso, a gente avaliar. Mas a vida nossa hoje é tão dinâmica, o desenvolvimento, a rapidez, a quantidade populacional é tão dinâmica, que há necessidade, no começo de um mandato, você discutir novamente isso rapidamente e direcionar com consenso, com Câmara Municipal, com sociedade, com associação de engenheiro, etc., quais são os caminhos para a gente fazer. Vereadora, o Fábio Marcondes, ele apresentou para a gente agora aqui, há pouco, a alteração social demográfica de Lorena com relação a números. A senhora, durante esses últimos anos, tem atuado muito na questão social e nas várias fatias dessa sociedade, que, como a gente sempre debate aqui, ela precisa ter não só lugar ocupado, mas bem atendido. Sim. Como é que a senhora entendeu a Lorena que mudou nos últimos anos? E como que Lorena hoje poderia atender melhor a essas fatias, principalmente aquelas que estão fora daquilo que eu falo, que Lorena não é a Praça Arnolfo Azevedo. Lorena vai muito além dela. Exatamente. Como é que a senhora acha que a cidade pode atender melhor? E, Francisco, até mesmo, né, pegando o link da sua pergunta, eu gostaria até de ressaltar para a população que nos acompanha, eu gostaria de ressaltar, quando o Fábio fala, né, que nós vamos precisar cortar na carne, né? Isso não significa, e que fique bem claro isso, não significa que nós estamos projetando cortar o que deu certo. Porque tem coisas que deu certo. E nós vamos manter, né, se caso tivermos sucesso, manter e aprimorar, ampliar, melhorar, justamente... tem a politicazinha de usar, fake né, news, o que fala. Exatamente. Né? Porque, Francisco, nós sabemos, o Fábio colocou aqui o resultado, né, do censo do IBGE, e nós sabemos que a população idosa, né, as pessoas idosas do nosso município, cresceu muito. A gente precisa pensar nessa população idosa. E aí tem fake news falando aí que nós vamos, inclusive, fechar o CCMI. E não é verdade. Pelo contrário, no nosso plano, né, no nosso futuro plano de governo, que nós já estamos refletindo, nós temos a intenção de ampliar, de melhorar o que tem e ter mais um.
ter mais um no município. E fora isso, nós sabemos da necessidade do centro-dia para as pessoas idosas, que os filhos precisam sair para trabalhar e não tem com quem deixar essa pessoa idosa. E realmente, as nossas casas de longa permanência estão superlotadas, não dá conta disso, né? Então, nós temos o quê? Fomentar a nossa parceria com o terceiro setor para olhar para a população idosa. Fomentar a parceria com o terceiro setor para ampliar o atendimento para pessoas em situação de rua, mas não é porque a gente quer fomentar o número de pessoas em situação de rua. Nós queremos emancipá-las, mas com políticas públicas, com garantia de políticas públicas. Nós precisamos ver essa pessoa está sendo encaminhada para onde, está sendo realizado o acompanhamento da saúde, da assistência, da segurança. Então, são políticas públicas em torno dessa população que nós precisamos garantir. Nós precisamos garantir aí a política para juventudes. O Fábio comentou aqui sobre, né, o Concidade. Nós sabemos da desarticulação dos conselhos municipais. Nós sabemos que existe uma desarticulação dos conselhos, né? E nós precisamos o quê? Fomentar a participação dos conselhos, porque muitos conselhos são deliberativos e consultivos, e nós precisamos aproveitar a participação dos conselhos, porque eles sim são órgãos importantíssimos para ajudar o executivo. Nós precisamos aprimorar isso, né? Nós precisamos fomentar, fortalecer a participação da sociedade. E dessa forma, Francisco, aí sim, eu estou dando voz para a juventude vir falar, eu estou dando voz para a pessoa idosa, né, para os familiares dessas pessoas, eu estou dando voz para os empresários, nossos comerciantes. E é um trabalho que engloba tudo, né? De engloba cultura, de tudo, esporte, de estrutura tudo. Na cidade. Exatamente. Quando você fala até do comércio, quando você fala do comércio de Lorena, né? Nós sabemos que a gente precisa, sim, fomentar a cultura, fomentar o esporte, e automaticamente está ligado ao comércio de Lorena. Pois é. Está ligado ao comércio. Só que daí, se eu não tenho esse olhar, eu não chamo os comerciantes para uma conversa, faço uma festa super bacana, mas eu não chamo o comerciante em torno para conversar sobre essa festa, para planejar, é tudo questão de planejamento. Para não prejudicá-los, né? Para não prejudicá-los. Então, é tudo questão de planejamento. Nós precisamos ouvir as pessoas, dar voz para as pessoas, né? Não é para um grupinho aqui, um grupinho ali, mas é para a população. Nós precisamos estar atento à população. Já estamos com 1h10, continuamos pela Transvale, né? Certo, Edinho? Na cola. Fábio, tinha uma situação que eu gostaria pra gente poder amarrar isso e aí trazer o que nós teremos pela frente. E, de novo, eu ainda acredito, até pelo que o senhor conseguiu realizar nos seus 8 anos, o prefeito com problemas, com situações assim atípicas, e abertas a críticas, fácil, né? Normal, todo mundo vai ter essa linha, assim como o atual prefeito também. Eu acho que a gente pode ter uma campanha que é polarizada, mas que ela traga, lógico, apontamentos e críticas, mas muito de construção e daquilo que foi feito. O presidente da Câmara, Fábio Longuinho, eu lembro uma das participações dele aqui no programa, ele citou que talvez nós teremos, e aí enfatiza o tamanho dessa eleição, talvez a gente pode ter a última eleição Marcondes Ballerini, com 2 nomes muito fortes, com os 2 nomes que estão na boca, eu acredito que é de quase todo lorenense hoje. Talvez a gente vá para outro município e pergunte quem são os candidatos, as pessoas podem ter dificuldade. Em Lorena, acho que vai ter muito pouca dificuldade de pelo menos pontuar vocês duas. A gente tem um nome da Paula Senes, que é uma candidatura que tem se falado, né, uma possibilidade de terceira via e outras situações, mas é claro, ela foi polarizada, até culturalmente polarizada, politicamente polarizada, entre Marcondes e Ballerini. Outras situações também que foram troca de nomes, o próprio Fábio Longuinho foi seu opositor e daqueles bem ferrenhos, né? E hoje está com o senhor do outro lado, o senhor tem. Na verdade, o prefeito Silvio Ballerini tem na sua pré-candidata a vice, uma ex-vice tua que foi sua candidata na última eleição. O que o senhor espera desta campanha? O que vocês podem entregar nesta campanha para o eleitor de Lorena chegar no dia 6 e poder conseguir fazer uma avaliação positiva dos 2 nomes, para aquele que ainda não escolheu, dos 2 nomes para votar com certeza? Bom, primeiro eu preciso dizer a você que eu considero uma vitória política a possibilidade dessa polarização.
eu coloquei, né, Vanessa, como meta, eu falei, olha, sair 4, 5 candidatos, eu não vou ser instrumento para uma máquina pública que quem está no poder não respeita muito o dinheiro público, muito menos respeitaria no uso na campanha. Então, isso aí foi uma conquista nossa. Por onde passou essa conquista? Pelo convencimento de futuros candidatos que tinham intenção, e da gente explicar que nós tínhamos que fazer uma frente única de oposição, e depois da aliança partidária que nós levamos, que é onde eu posso dizer para você que a polarização está consagrada. Respeito essa senhora, não a conheço, queria até conhecê-la, porque eu vou tentar convencê-la a nos apoiar, para manter essa frente ampla. Então, foi o processo que se chegou à polarização. Eu, com todo respeito a ela, mas as condições de aliança e política inviabilizam um pouco essa candidatura. Ela pode se representar, mas estou dizendo no âmbito político. 60% dos partidos estão comigo, 40% estão com o atual prefeito, então ficou um espaço muito pequeno de manobra. Eu não vi até agora, a pré-campanha começa, um único candidato a vereador dela, fazendo manifestação, alguma coisa a gente não vê na rede social. Então é nesse ponto que eu estou falando com todo respeito. Então, essa polarização ela foi conquistada, Chico. Ela foi conquistada. Agora, da minha parte, essa polarização, vocês têm certeza, nós vamos fazer uma campanha propositiva. As respostas haverão ao tamanho da agressão. E por que eu estou dizendo? Eu não estou me vitimizando aqui, não. Eu estou dizendo por quê? Porque as atitudes hoje, antes de começar oficialmente a pré-campanha, porque nós estamos na pré-campanha, vamos se usar assim, hoje você já vê questões de fake news, uma série de coisas, inverdades, como a Vanessa acabou de falar, que vamos acabar com o CCMI. Poxa, eu reergui o CCMI, por que eu vou acabar com o CCMI? Que eu vou acabar com o FADEMP. Por que eu vou acabar com o FADEMP? Eu moralizei o FADEMP. O FADEMP, na época, era lugar de cabo eleitoral, traficante e tudo era na época lá atrás. Hoje já deu uma desviadazinha. Tem gente lá que não tem nem educação física e nem o certificado para professor de futebol. E é ligado a vereador da base. Então, nós não vamos destruir nada, nós vamos organizar. O que eles dizem destruir é que vai acabar a mamata. É outra coisa. Então, já está havendo essas fake news, umas agressões muito fortes, até me quiseram vincular a mim o caso de uma foto, né, com uma criança excepcional, uma coisa absurda, uma coisa desumana que fizeram. Então, essa é a minha preocupação, da minha parte será. E é uma coisa importante que você está falando do ciclo Marcondes e Ballerini. Entre relação Fábio e Silvio, é um ciclo que foi novo lá atrás, em 12, eu considero até em 8, quando eu perdi a eleição, eu já me propunha como um novo, e tudo o tempo passa, você vira velho. Então nós estamos, eu acho que, num ciclo de encerramento da carreira política. É essa a posição, você está entendendo? E eu tenho mais um compromisso, como um político com consciência. Eu sei, se nós eleitos, eu tenho que fomentar já novas lideranças. Nova liderança não é eu pegar um fulano de chaveirinho e dizer esse é o meu sucessor. Isso não é nova liderança. Nova liderança é você deixar no seu grupo político as independências partidárias de cada partido, que o presidente tenha a sua independência, faça suas reuniões, se articule, para ali dentro a gente descobrir as novas lideranças que a gente precisa para essa cidade. Incentivar, né? Porque o ciclo, como você falou, Marcondes Ballerini, representado nessa geração de filho e irmão dos políticos anteriores, logicamente ele está no fim. Olha, eu queria agradecer a participação dos dois. Vereadora, começar pela senhora. A senhora já esteve com a gente nos últimos anos algumas vezes aqui, né? E sempre é muito positiva a sua participação. E claro, né? Durante a campanha a gente vai ter conversas com os candidatos de toda a região. Esperamos que todos possam aceitar. Infelizmente na eleição anterior nem todos aceitaram. Aí acho que quem perde mais é o próprio candidato. Mas a gente vai ter a oportunidade de convidá-los, né?
E, mais uma vez, obrigado pela visita. Obrigada, Francisco. Eu quero aproveitar só para convidar a população que no dia 29, no outro sábado, às 16 horas, lá no Apalusa, nós vamos estar fazendo o lançamento da nossa pré-candidatura. Então, todos estão convidados para que a gente possa lá ratificar aí o nosso compromisso com a população. Prefeito, obrigado pela visita, obrigado pela volta, né? O senhor esteve com a gente por diversas vezes durante o seu mandato de 8 anos e, claro, já fica aqui o convite durante o período oficial da campanha, que a gente possa, como o senhor citou, discutir propostas e abordá-las, né, para que Lorena possa crescer cada vez mais. Eu que agradeço o espaço e estarei sempre à disposição a debates, a entrevistas e tudo, porque quem ganha com isso, como você disse, há uma parcela que o candidato ganha com o espaço, mas quem ganha mesmo é o cidadão, tendo a informação correta e a possibilidade de discernimento em quem será melhor para governar essa cidade. Gente, eu agradeço a você que esteve conosco nesse período, né, pela Transvale, pelas nossas redes sociais, Facebook, pelo YouTube, o nosso canal também. Eu queria agradecer e dedicar o programa hoje ao nosso amigo Beto Branco, que nos deixou nessa sexta-feira, mas como disse no começo do programa, é alguém que chegou, fez o que tinha de fazer durante 76 anos e vai ficar porque algumas figuras são eternas, né? Não, se a gente não é eterno quanto o corpo, o que a gente faz, o que a gente se propõe a melhorar a sociedade como um todo, em qualquer âmbito que seja, nos torna eterno. Então, queria agradecer e dedicar o programa de hoje, como o Éder também, né, amigo do Beto, faz. E um abraço à família, abraços aos amigos. Até mais. Ótimo final de semana. Segunda-feira, Éder Bilota, a equipe do Jornal Atos aqui para mais um programa. E é claro, fique bem informado com o jornalatos.net, também nossas redes sociais, edição impressa, PDF. Olha, o seu Atos chega a você de diversas formas. Até mais, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua participação. Atos no rádio, simplesmente objetivo.